Eu sou Nova. E eu sou o Aloy, e isso é o Open Cloud Daily. Um release real abriu o programa de hoje por um motivo. Esta é uma daquelas atualizações onde as mudanças não são abstratas. Elas atingem as partes do runtime que as pessoas realmente mexem: geração de imagens, delegação de subagentes, timeouts, roteamento de modelos, tratamento de mídia, e as pequenas correções que decidem se o sistema parece sólido ou estranho. E isso importa porque não estamos mais na fase de ferramentas de inteligência artificial onde lançar uma capability chamativa é suficiente. O problema mais difícil agora é fazer uma superfície ampla se comportar de forma coerente. Se a geração de imagens está disponível, mas o caminho de autenticação é estranho, se os subagentes existem mas não conseguem herdar o contexto certo, se chamadas de mídia demoradas dão timeout aleatoriamente, se os transportes de chat perdem a linha quando o humano precisa responder a um prompt, então a lista de features parece melhor do que o produto realmente é. Então hoje começa onde deveria começar: OpenClaw versão 2026.4.23. Depois disso, ampliamos para o novo compromisso planejado do Google com a Anthropic, o último push de peso aberto da DeepSec, e a atualização cada vez mais desconfortável do vazamento da Vercel. 4 histórias, mas realmente uma pergunta de builder subjacente em todas elas: o que faz um sistema ser confiável o suficiente para fazer parte do trabalho real? A maior coisa sobre a versão 2026.4.23 é que ela faz a geração de imagens parecer menos um sidecar e mais uma superfície de primeira classe dentro do OpenClaw. E essa distinção importa mais do que parece. Em muitos stacks de inteligência artificial, a geração de imagens tecnicamente existe, mas vive em um bucle mental separado. Autenticação diferente. Formato de requisição diferente. Suposições diferentes sobre referências ou edições. Comportamento de erro diferente. Ferramentas diferentes. Você pode usar, mas nunca realmente confia que pertence ao mesmo sistema que os fluxos de texto e a gente ao redor. Este release fecha algumas dessas lacunas de uma maneira muito prática. No lado do OpenAI, o OpenClaw agora pode usar o GPT-Image 2 para geração e edição de imagens de referência através do Codex OAuth. Isso não é apenas um checkbox de provedor. Remove uma divisão de fluxo de trabalho que os operadores realmente sentem. Se você já está logado através do Codex, o caminho de imagem não precisa mais quebrar o fluxo e pedir uma chave separada da API do OpenAI só para usar uma capability relacionada do provedor. Essa é uma daquelas mudanças que parece administrativa até você pensar sobre o que realmente ralém people down. Muito do atrito do runtime não é que a feature está faltando. É que a feature está presente mas isolada por uma segunda história de autenticação. Uma vez que isso acontece, as pessoas param de pensar nela como parte do runtime normal e começam a pensar nela como um tratamento especial. O OpenRouter recebe uma atualização similar. Geração de imagens e edição de imagens de referência agora podem fluir através da ferramenta padrão de geração de imagens com uma chave de API do OpenRouter. E essa padronização importa. Um sistema multiprovedor se torna dramaticamente mais fácil de raciocinar quando novas capabilities chegam através da superfície de ferramentas compartilhadas em vez de forçar desvios específicos do provedor. Porque o custo real de complexidade em um sistema como o OpenClaw não é apenas o número de provedores. É o número de exceções. Toda vez que um provedor funciona de forma diferente o suficiente para que o operador precise lembrar de um caminho separado, o runtime se torna menos legível. A feature tecnicamente existe, mas o produto fica mentalmente fragmentado. A versão 2026.4.23 também melhora a qualidade da própria ferramenta de imagem. Agentes agora podem passar dicas de qualidade e formato de saída suportadas pelo provedor, e o caminho do OpenAI expõe mais controles específicos do provedor como comportamento de fundo, controles de moderação, compressão e dicas do usuário. Isso é importante porque significa que a geração de imagens para de ser uma capability binária e se torna uma superfície de fluxo de trabalho controlável. E esse é exatamente o movimento de maturidade que você quer. Fases iniciais de produtos tendem a achatar tudo em uma interface universal. Isso é útil no início porque cria simplicidade.
Mas eventualmente a interface achatada começa a esconder os controles que usuários avançados precisam. Se um provedor suporta controles úteis e o runtime não consegue expressá-los, a abstração supostamente limpa realmente reduz o poder. Então a leitura mais profunda aqui não é meramente que o OpenClaw adicionou mais suporte à imagem. É que o runtime está melhorando em ser honesto sobre mídia como trabalho real. Trabalho real significa imagens de referência. Significa edições, não apenas gerações frescas. Significa escolher formatos de saída intencionalmente. Significa poder se importar com compressão ou moderação sem abandonar a camada de ferramentas comum. Há também outro efeito sutil mais importante. Uma vez que a geração de imagens compartilha a mesma superfície cotidiana que o resto do runtime, mais fluxos de trabalho se tornam pensáveis por padrão. Um agente focado em texto pode produzir imagens sem sentir que cruzou para um subsistema diferente. Uma thread de chat pode carregar referências de mídia para frente. Um usuário pode autenticar uma vez e realmente manter o fluxo. Essa é a diferença entre capability e produto. Capability é quando a coisa pode ser feita. Produto é quando a coisa parece normal o suficiente para as pessoas realmente fazerem. E a geração de imagens ficou presa nessa zona intermediária estranha por um lote de ferramentas de inteligência artificial. Poderosa, sim. Mas estranhamente destacada do ambiente de trabalho principal. Este release empurra o OpenClaw para mais perto de um mundo onde a geração de mídia pertence à mesma camada operacional prática que todo o resto. É por isso que este release merece a frente do episódio. Não é apenas adicionando outro endpoint. É reduzindo uma categoria de fronteira dentro do runtime. O segundo grande tema na versão 2026.4.23 é delegação. Mais especificamente, trabalho delegado que pode carregar a quantidade certa de contexto sem virar uma bagunça total. Seções nativas SPAN agora recebem herança opcional de contexto forcado. E para qualquer pessoa que usa subagentes para trabalho real, isso é uma mudança significativa. O antigo padrão de sala limpa frequentemente fazia sentido de um standpoint de segurança. Uma seção filho começando por isolamento é mais fácil de raciocinar. Mas também existem muitos trabalhos perfeitamente legítimos onde o filho deveria herdar a transcrição do pai porque o ponto inteiro é continuar uma linha de trabalho sem ter que refazer o briefing do zero. Essa é a tensão que todo sistema de agentes sério enfrenta. Isolamento é limpo. Continuidade é útil. Se você suporta apenas isolamento, a delegação permanece segura mais chata. Se você herda tudo o tempo todo, a delegação vira uma bagunça e fica mais difícil de controlar. Um movimento de design interessante é dar aos operadores um meio-termo explícito. O que é exatamente o que essa release faz? Isolamento continua sendo o padrão, mas o runtime agora suporta um for de contexto deliberado quando essa é a escolha certa. Isso transforma subagentes em uma ferramenta mais prática para trabalho delimitado. O filho pode começar informado, mas a herança ainda é algo que o operador escolhe ao invés de algo que o runtime assume silenciosamente. Isso importa porque a qualidade da delegação não é só sobre se um segundo agente pode rodar. É sobre se o overhead de usar esse segundo agente é baixo o suficiente para tornar o padrão Vortuvire. Se toda delegação requer um mini-romance de recontextualização, as pessoas param de delegar a menos que a tarefa seja enorme. A outra mudança silenciosamente importante aqui é o suporte opcional de timeout em milissegundos por chamada através das ferramentas de geração de imagem, vídeo, música e text-to-speech. Esse é exatamente o tipo de linha de release note que operadores apreciam mais do que leitores casuais. Por que jobs de geração que demoram muito são uma das principais formas de um sistema começar a parecer instável mesmo quando o provedor está simplesmente lento? Se o seu timeout padrão é curto demais, as chamadas falham. Se você aumenta o timeout globalmente, toda a requisição se torna mais lenta para falhar e o runtime inteiro pode parecer grudento. Controle de timeout por chamada é melhor porque deixa o sistema permaneça apertado por padrão e estenda a paciência apenas onde realmente é necessário. Essa é a história mais ampla do operador em miniatura. Runtimes maduros param de resolver tudo com os fits globais. Eles se movem em direção ao controle local. Essa chamada precisa de mais paciência. Essa seção filho precisa de contexto herdado. Esse caminho de provedor precisa de parâmetros mais ricos.
Quanto mais um runtime consegue expressar essas diferenças explicitamente, menos provável é que pareça estranho em casos específicos. Tem uma camada de modelo catalog e limpeza de ARNs nessa release também. Pacotes PI bundleados avançam. Metadados do catálogo GPT-5.5 Upstream são adotados para OpenAI e OpenAI Codex, e o runtime adiciona login estruturado de debug ao redor da seleção de ARNs embedado. O bom instinto de design ali vale nomear. Mantém o /status legível para o usuário, mas faz os logs mais profundos explicarem a realidade quando um operador precisa depurar por que um ARNs foi selecionado ou por que um caminho de fallback foi acionado. Essa divisão é muito importante. Uma razão pela qual runtimes de inteligência artificial complexos podem se tornar exaustivos é que eles ou escondem demais ou expõem demais. Esconde demais e operadores não conseguem diagnosticar falhas. Expose demais e a superfície cotidiana fica barulhenta e intimidadora. A resposta certa é visibilidade em camadas. E isso conecta de volta ao trabalho de timeout por chamada. Confiabilidade geralmente não é um único breakthrough gigante. São muitas decisões pequenas que reduzem surpresa. Uma operação que dá timeout só quando deveria. Uma sessão filho que herda contexto só quando solicitada. Uma visualização de status que permanece legível mesmo que os logs abaixo dela sejam detalhados. Essas não são mudanças glamourosas, mas são as que as pessoas lembram quando decidem se um sistema parece confiável. Tem outra forma de dizer isso. A primeira fase de construção de produto de inteligência artificial era sobre provar que você conseguia fazer coisas interessantes de qualquer forma. A segunda fase é sobre fazer as coisas interessantes acontecerem sem estranheza inexplicada. Essa release está muito nessa segunda fase. E é isso que a torna uma real release de operador. Não está tentando impressionar com uma única feature de Adline gigante. Está apertando as costuras entre delegação, mídia, alta, timeouts e comportamento de modelo para que o runtime seja mais fácil de usar. Parte do trabalho mais importante na versão 2026.4.23 está na lista de correções, porque é aqui que o runtime para de trair expectativas. Um exemplo perfeito é o manuseio de input de usuário em requisições Codex. Prompts agora são roteados de volta ao chat de origem, e respostas follow-up enfileiradas são preservadas. Isso parece pequeno até você lembrar o quão frágil o handoff humano multitarne pode parecer em sistemas de agentes. O momento exato em que um humano precisa responder uma pergunta frequentemente é o momento exato em que o contexto acidentalmente quebra. Exato. Muitos sistemas parecem inteligentes até o momento em que precisam pausar e envolver uma pessoa. Então, de repente, a continuidade desaparece. Se o runtime consegue manter o chat de origem ancorado e preservar respostas enfileiradas, a interrupção humana vira parte do fluxo ao invés de um modo de falha. O mesmo padrão aparece pelo resto da lista de correções. Réplicas finais duplicadas são suprimidas quando partials blockstreamed já cobriram a resposta. Superfícies de grupo Slack param de vazar rastros de trabalho interno. O WebChat agora mostra erros de billing, autenticação e rate limit não retentáveis ao invés de ficar em branco. Modelos primários texto-only preservam imagens anexadas como referências de mídia para que ferramentas de imagem Dovetail ainda possam inspecioná-las. Esses são exemplos excelentes de como uma boa manutenção de runtime realmente parece. Não uma ideologia nova enorme. Só menos lugares onde o usuário experiencia algo confuso e precisa se perguntar se o sistema entende seu próprio estado. As correções de roteamento de imagem são especialmente importantes porque reforçam o tema principal do release. Configuração explícita de modelo de imagem agora vence onde deve. Pulos de visão nativa não apagam mais oportunidades de inspeção Dovetail incorretamente. Modelos de imagem Codex recebem turnos de imagem App Server limitados. E edições complexas de imagens de referência são restauradas com uploads multiparte protegidos. O que te diz algo sobre as prioridades do time? Eles não estão satisfeitos com, tecnicamente sim, geração de imagens é suportada. Eles estão tentando fazer a rota se comportar corretamente em condições realistas, que é o que determina se o recurso se torna confiável. Há também uma limpeza significativa em catálogos de modelos obsoletos ou incompletos. Linhas faltando do OpenAI Codex/GPT 5.5 podem ser sintetizadas quando a descoberta as omite, e linhas Codex obsoletas são suprimidas.
De novo, não é glamouroso, mas a deriva de catálogo é exatamente o tipo de coisa que produz confusão frustrante para o operador. Um modelo aparece em um contexto, desaparece em outro, roteia de forma estranha, ou carrega metadados obsoletos. Então você tem a camada de segurança e limite de confiança. A edição de configuração do gateway é reforçada. O comportamento de atualização de secrets de VBUO é apertado. Regras de texto claro em torno do Android e pareamento são tratadas. A validação de token de times melhora. A resolução de setup de plugins é mais segura. A aplicação de acesso ao Discord é apertada. A exposição do bridge MCP é controlada mais cuidadosamente. E há correções em caminhos de metadados que poderiam criar problemas adjacentes à injeção de prompt em transportes de chat. Essa última parte importa porque a área de superfície de runtimes de agentes modernos é enorme. Não são só prompts e outputs. São canais, metadados, VBUOs, bridges, mensagens de ferramentas, estado de autenticação e formatação específica de transporte. A superfície de ataque e falha cresce com a conveniência. Então um runtime que quer ser levado a sério tem que continuar fazendo o trabalho não glamouroso de fechar bordas estranhas. É por isso que a leitura prática da versão 2026.4.23 não é simplesmente mais funcionalidades. É o OpenClaw tentando tornar 3 superfícies mais reais de uma vez: geração de mídia, delegação de agentes e confiança do operador. O trabalho de imagem fica mais fácil de rotear. Subagentes ganham um modelo melhor de controle de contexto. E uma longa lista de correções de corretude tenta evitar que bordas de autenticação, transporte e metadados se transformem em bobagem visível ao usuário. Há também uma lição maior de produto escondida nesse tipo de lista de correções. Usuários raramente descrevem sua satisfação com o sistema na linguagem que o Changelog usa. Eles não dizem: este produto melhorou a recuperação de upload multiparte e limitou turnos de imagem app server. Eles dizem: este sistema parece mais fluido agora. Ou, este sistema parou de fazer aquela coisa estranha. Ou, eu confio o suficiente para tentar o fluxo de trabalho mais ambicioso. O que significa que melhorias de qualidade frequentemente chegam disfarçadas socialmente. Internamente são dezenas de correções de engenharia precisas. Externamente aparecem como confiança. O operador hesita menos. O builder alcança a ferramenta mais frequentemente. Um colega está disposto a depender dela na frente de outros colegas. Isso é uma mudança de limiar enorme, e geralmente é comprada com exatamente este tipo de manutenção invisível. É por isso que o estágio médio da vida de um produto é tão exigente. O time tem que continuar expandindo a área de superfície enquanto simultaneamente remove estranheza da área de superfície já enviada. Se você só adiciona funcionalidades, o produto fica mais largo e menos confiável. Se você só endurece a superfície antiga, o produto fica mais seguro, mas estagnado. Os releases que importam são os que fazem ambos. E a versão 2026.4.23 faz ambos de forma bastante disciplinada. Abre novos caminhos de mídia, torna a delegação mais flexível, estende o controle sobre trabalhos de geração lentos, e gasta muito orçamento de atenção no trabalho bagunçado de manter o runtime coerente entre canais e estados de autenticação e peculiaridades de provedores. Esse é o tipo de release que importa depois da fase de demo. Não porque parece gigantesco em uma manchete, mas porque torna o runtime mais confortável de verdade para se viver dentro. E de uma perspectiva de builder, essa é a lição certa. O mercado está cheio de sistemas que podem fazer coisas impressionantes uma vez. Os sistemas mais defensáveis são os que podem fazer coisas úteis repetidamente sem surpreender seus operadores. O que torna este release mais importante do que uma leitura típica de nível patch sugeriria. Não é só refinamento. É o acúmulo de refinamentos exatamente nos lugares onde confiança é ganha ou perdida. Agora amplie o enquadramento. O investimento planejado do Google de até 40 bilhões de dólares no Anthropic é fácil de ler como uma inúmera de avaliação. Essa é a parte mais barulhenta, mas provavelmente a menos útil para builders. A parte mais interessante é que o compromisso vem junto com mais computação em nuvem, especialmente acesso à TPU. Isso muda o significado da história. Não é só uma empresa de tecnologia gigante fazendo uma aposta financeira em um laboratório de fronteira.
É um provedor de nuvem e silício aprofundando sua importância para um laboratório que ainda importa na fronteira de modelos. O que significa que a pergunta relevante não é: o Anthropic vale um valor enorme? A pergunta útil é: o que acontece com a competição de fronteira quando acesso à computação personalizada se torna um dos principais gargalos? Já estamos assistindo a resposta emergir. Qualidade de modelo, limites de taxa, velocidade de rollout, disponibilidade e precificação são cada vez mais doctrina de infraestrutura. A velha fantasia era que laboratórios de modelos competiam principalmente em algoritmos e dados. Na realidade, eles estão competindo em algoritmos, dados e quem consegue garantir computação suficiente para manter o sistema rodando no ritmo que o mercado espera. E é por isso que esta história do Google importa. O Google não é só outro investidor com um talão de cheques. É uma empresa que pode ser competidora em modelos, fornecedora de infraestrutura em nuvem, fornecedora de silício personalizado, camada de distribuição e investidor estratégica ao mesmo tempo. Essa não é uma estrutura de mercado limpa. É uma profundamente entrelaçada. Para a Anthropic, os benefícios imediatos são claros. Mais dinheiro significa mais espaço para escalar produtos e contratar. Mais compute significa mais espaço para treinar, servir e iterar sem gargalos de infraestrutura definindo a narrativa. Mas para o Google, a vantagem não é apenas exposição acionária. É centralidade. Cada dólar e cada hora de TPU que puxa a Anthropic mais fundo para o Google Cloud aumenta a importância do Google no ecossistema da fronteira. Essa é uma grande mudança na forma de pensar sobre o poder nesse mercado. O provedor de nuvem não é mais apenas um locador. Ele também pode ser uma dependência estratégica com ambições de produto próprias. O fornecedor de silício não está apenas fornecendo hardware. Ele está ajudando a determinar quem consegue manter competitividade na fronteira e a qual custo. E para os construtores, a lição principal não é romantizar demais a independência dos fornecedores de modelos. Uma empresa pode parecer independente na camada de aplicação enquanto se torna cada vez mais dependente de qualquer parceiro de infraestrutura que lhe dê capacidade para continuar escalando. Confiabilidade também faz parte disso. Quando as pessoas reclamam de limites de modelos ou disponibilidade instável, elas frequentemente falam como se fossem decisões puramente de produto. Às vezes são. Mas frequentemente são decisões de infraestrutura disfarçadas de experiência de produto. Se a demanda supera a capacidade de server disponível, o usuário sente isso como limites, latência ou lançamentos adiados. E isso ajuda a explicar por que essas grandes histórias de financiamento e compute agora importam tanto para construtores do Treon. Se um laboratório garante o melhor relacionamento de compute, ele pode ser capaz de oferecer limites mais altos, lançamentos mais rápidos, latência menor ou disponibilidade empresarial mais ampla. Se ele falha em garantir esse relacionamento, a qualidade do modelo pode permanecer forte enquanto a experiência diária do produto começa a vacilar sob carga. O que também significa que o relacionamento com a nuvem pode moldar comportamento estratégico. Um laboratório sob pressão de infraestrutura pode priorizar certos níveis de clientes, bundlar produtos de forma diferente, adiar lançamentos em algumas regiões ou restringir acesso a capacidades caras. De fora, essas movimentações podem parecer misteriosas ou políticas. De dentro, podem ser reações extremamente práticas à economia do compute. Então esta história reforça um padrão mais amplo. A corrida dos modelos de fronteira está cada vez mais uma corrida de controle de compute. Não apenas quem consegue desenhar o melhor modelo, mas quem consegue manter o melhor modelo suprido, servido e distribuído em escala. Isso tem implicações estratégicas além da Anthropic e do Google. Sugere que todo laboratório sério vai precisar de alguma versão da mesma resposta. Ou construir sua própria alavancagem de infraestrutura, parceria profunda com alguém que a tenha, ou aceitar que seu roadmap de produto é limitado pelo provedor que você depende. E uma vez que você vê o mercado dessa forma, a história do Google e da Anthropic se torna menos uma rodada de investimento de celebridade e mais um sinal estrutural. Laboratórios de fronteira não são mais apenas empresas de software. São organizações de compute anexadas a organizações de pesquisa de modelos anexadas a relacionamentos com nuvem. É por isso que construtores deveriam se importar.
Mesmo que você não esteja treinando modelos gigantescos, os produtos que você depende são moldados por esses relacionamentos de infraestrutura upstream. Custo, latência, disponibilidade e ritmo de lançamento são todos do um deles. Isso é o que torna a história útil. Ela explica por que o mercado continua parecendo mais verticalmente integrado mesmo enquanto as pessoas continuam fingindo que as camadas são separadas. O preview do novo V4 da DeepSec importa por uma razão muito diferente. Não porque todo client benchmark deveria ser aceito imediatamente, mas porque o anúncio mantém o lado de peso aberto do mercado firmemente dentro da conversa de custo. A empresa está falando sobre uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, designs de mystery of expertise muito grandes, e pricing que undercut opções de modelos fechados de fronteira. Mesmo que o quadro final do mundo real termine mais modesto do que o anúncio sugere, o sinal estratégico já está claro. Sistemas de peso aberto e adjacentes aberto ainda estão comprimindo o preço e fazendo vendedores de modelos premium justificarem sua margem. Isso importa porque a questão prática de adoção raramente é quem tem o modelo mais inteligente do universo. A questão prática é qual capacidade você obtém por um preço que faz sentido para a workload. Uma vez que o modelo é bom o suficiente em texto de contexto longo, código e tarefas intensivas em recuperação, o custo começa a importar muito. Especialmente para decisões de roteamento. Se uma janela de contexto enorme e custo mais baixo tornam viável rodar classes mais amplas de análise ou raciocínio de menor risco em uma família de modelos mais barata, então modelos fechados premium se tornam algo que você reserva para as rodadas que realmente precisam deles. O lado de peso aberto não precisa dominar tudo para mudar a economia. Ele só precisa ser bom o suficiente com frequência suficiente. É por isso que pressão de preço é estrategicamente poderosa. Ela muda escolhas de arquitetura. Uma equipe que antes sorteava cada request sério para o modelo premium mais caro pode começar a dividir a workload. Raciocínio de alto risco fica premium. Análise em lote e recuperação ampla, sumarização exploratória ou escaneamento de bases de código longas se movem para algo mais barato. E isso dá aos operadores alavancagem. Uma vez que você tem alternativas críveis, mesmo imperfeitas, você para de se relacionar com os vendedores premium como se o preço atual deles fosse o preço natural da inteligência. Ele se torna uma opção em uma estratégia de roteamento em vez do padrão inquestionado. O client de janela de contexto de 1 milhão de tokens é especialmente interessante nesse contexto. Contexto longo não é automaticamente igual a raciocínio forte, mas muda quais workloads parecem plausíveis. Repositórios de código grandes, documentos legais ou financeiros longos, grandes bundles de pesquisa, históricos de issues extensos e fluxos de recuperação com chunks pesados todos se tornam mais fáceis de justificar se o piso de custo for baixo o suficiente. Há também um efeito de psicologia de mercado. Toda vez que uma família de modelos aberta ou adjacente aberta fecha a lacuna parcialmente, os jogadores premium perdem um pouco de segurança narrativa. Eles ainda podem vencer em amplitude multimodal, melhores sistemas de segurança, garantias enterprise e frequentemente qualidade absoluta. Mas eles têm que explicar por que essas diferenças merecem o preço que cobram. E essa explicação fica mais difícil quando o lado mais barato continua se movendo. O DeepSec não precisa se tornar um modelo universalmente melhor para importar. Ele só precisa deixar o lado premium mais nervoso sobre a complacência. E é por isso que vale a pena prestar atenção, mesmo em forma de preview. A lição de mercado é imediata, mesmo que os benchmarks evoluam. O lado open-weight do ecossistema ainda exerce pressão para baixo sobre o preço e pressão para cima sobre as expectativas. Construtores devem tratar isso como boa notícia e aviso estratégico ao mesmo tempo. Boa notícia porque expande o conjunto de cargas de trabalho economicamente viáveis. Aviso porque significa que sua arquitetura provavelmente deveria assumir um ambiente de roteamento mais competitivo e mais fluido, em vez de dependência permanente de um caminho premium caro. E isso conecta de volta ao lançamento do Open Cloud de uma forma interessante. Sistemas multiprovider se tornam mais valiosos quando o mercado por baixo deles está se movendo em capacidade e custo. Superfícies de roteamento melhores importam mais quando o spread entre opções premium e mais baratas está ativamente mudando. Exatamente. Quanto mais rápido o mercado de modelo se move, mais valiosa a orquestração se torna.
A última história de hoje é a atualização da divulgação de violação da Vercel, e é o aviso para operadores que merece ficar na sua cabeça. O novo detalhe é que a Vercel diz que algumas contas de clientes mostravam evidências de comprometimento que antecedem a janela de violação que eles originalmente divulgaram, e que mais contas de clientes ligadas ao incidente de abril também foram identificadas. Isso importa porque muda o modelo mental do evento. Certo. A primeira versão de uma história de segurança costuma ser tentadoramente arrumada. Um dispositivo de empleado. Um download ruim. Um ponto de apoio inicial. Uma janela de violação. Um raio de explosão contido. Mas atacantes não se organizam em torno da arrumação do relatório do incidente. O que essa atualização sugere é um quadro mais bagunçado e mais realista. Uma vez que atacantes ganham acesso a máquinas de desenvolvedores, tokens, variáveis de ambiente ou segredos de conta relacionados, eles não precisam de uma história que pareça elegante. Eles só precisam de uma abertura que continue dando retorno. A partir daí, sistemas internos, apps de plataforma, infraestrutura ligada a clientes e segredos de deploy podem todos entrar no raio de explosão. E a Vercel ocupa uma parte especialmente sensível do stack. Uma plataforma de desenvolvedores não é apenas mais um fornecedor de software. Ela frequentemente fica perto de deploys em produção, integrações de conta, configuração de ambiente, metadados de projeto e controles operacionais privilegiados. Um comprometimento ali pode derramar para fora rapidamente. O que é por isso que a lição principal não é só sobre a Vercel, é sobre plataformas de desenvolvedores hospedadas em geral. Operações de software modernas concentram enormes quantidades de poder em torno de credenciais de desenvolvedores e segredos de automação. Se atacantes conseguem esses, eles não precisam usar cada sistema do Treon diretamente. Eles frequentemente podem pivotar através da plataforma que já conecta a eles. A atualização também é um lembrete sobre a psicologia da divulgação. Quando uma empresa reporta primeiro um incidente, o primeiro relatório geralmente é um começo, não um fim. Divulgações iniciais refletem o que é conhecido naquele momento. À medida que investigadores ampliam a busca, a história frequentemente se torna mais antiga, mais ampla ou mais estranha do que a primeira versão sugeriu. O que significa que operadores devem resistir ao instinto reconfortante de tratar uma divulgação inicial estreita como escopo final. Se a primeira divulgação soa Tigel Bonded, isso pode simplesmente significar que a investigação ainda está no início. O ângulo do InfoCharler vale a pena enfatizar especialmente. Pessoas ainda às vezes falam sobre InfoCharlers como se fossem um inconveniente de malware de consumidor em vez de um risco central de infraestrutura. Mas em um mundo onde máquinas de desenvolvedores seguram tokens, sessões de navegador, acesso à cloud, credenciais de deploy e segredos de ambiente, InfoCharler são ferramentas diretas de comprometimento de plataforma. Exatamente. Eles não são incômodos de canal lateral. Eles são uma das formas mais rápidas de se mover da máquina de uma pessoa para poder organizacional. E uma vez que uma plataforma de desenvolvedores está envolvida, o comprometimento pode afetar muito mais do que o endpoint inicial. Há outra implicação desconfortável aqui também. Quanto mais empresas centralizam deploy, segredos, observabilidade, previels e integrações em uma única plataforma, mais eficiente essa plataforma se torna para usuários e mais atraente ela se torna para atacantes. Conveniência e concentração frequentemente crescem juntas. E isso cria um desafio real de governança para líderes de engenharia. A mesma simplificação que faz um time ser rápido pode silenciosamente fazer o raio de explosão enorme. Um login de plataforma pode desbloquear previels, deploys em produção, histórico de build, configuração de ambiente e integrações de terceiros. Isso é maravilhoso numa terça-feira normal e aterrorizante na terça-feira quando alguém rouba um token de sessão. É por isso que o hardening de plataforma não pode ser reduzido apenas à higiene de senha. É sobre encurtar vidas úteis de segredos, reduzir privilégio padrão, observar comportamento anômalo de agentes ou automações. Limitar o quanto qualquer credencial única pode alcançar e ensaiar a suposição de que um endpoint pode se tornar hostil mesmo se o funcionário está agindo de boa fé. É por isso que incidentes de segurança de plataforma importam além do fornecedor envolvido. Eles são testes de estresse para um estilo arquitetural inteiro.
Eles mostram o que acontece quando muito poder operacional fica atrás de poucas identidades e poucas superfícies de integração. Então a lição prática é simples. Se você trabalha com ferramentas de desenvolvimento modernas hospedadas, trate o roubo de credenciais e o comprometimento de endpoints como riscos de primeira ordem. Holde as credenciais. Reduza a dispersão de tokens. Segmente o acesso onde possível. E lembre-se de que a primeira forma pública de um incidente costuma ser a mais favorável, não a final. Essa é a lição feia do operador da semana. O incidente real costuma ser maior do que a primeira história. Então esse é o mapa de hoje. O OpenClaw versão 2026.4.23 mereceu a capa porque empurra a geração de imagem, o controle de contexto de subagentes, o tratamento de timeout e uma longa lista de detalhes de correção do operador em uma direção que realmente será sentida em produção. O compromisso do Google com a Anthropic mostrou que a competição de fronteira é cada vez mais uma disputa de computação e controle de nuvem, não apenas uma disputa de qualidade de modelo. O DeepSec manteve a pressão sobre a história de preços ao lembrar a todos que o lado de código aberto do mercado ainda está comprimindo custos e expandindo o que o roteamento econômico pode parecer. E a Vercel lembrou a todos que incidentes de segurança em plataforma costumam ser mais confusos, mais amplos e mais operacionalmente reveladores do que sua primeira divulgação sugere. Se há uma linha condutora aqui, é que sistemas confiáveis vencem. Não apenas sistemas que podem fazer coisas impressionantes, mas sistemas que podem ser roteados, confiados, governados e recuperados quando o mundo real entra em ação. Obrigado por ouvir o OpenClaw Daily. Encontre mais em tobionfitnesstech.com. Voltamos em breve. Eu sou Nova. E eu sou o Aloy.